Bora lá, então. O tema proposto para esse mês é a igreja que cura. Nós temos orado e Deus tem falado muito conosco a respeito disso. Porque nós não podemos simplesmente passar por essa terra, ou passar por esse lugar, ou passar pela nossa casa sem ter nada de positivo ou não fazer aquilo que é propósito de Deus. O Eduardo, no domingo, já iniciou, então, esse tema, falando sobre a igreja que cura. E uma das coisas que me chamou muito a atenção é eu entender que a igreja sou eu, a igreja é você. Portanto, essas paredes, caixa de som, cadeira, enfim, tudo que tem nesse ambiente não cura ninguém. Aqui é o lugar onde, então, a igreja de Cristo, onde eu e você nos reunimos, sim, para curar, para ser curados e curar outras pessoas também. E também entendemos que a cura ela precisa acontecer de dentro para fora. Não adianta a gente mostrar uma coisa, falar simplesmente se aqui dentro está errado, certo? E essa é a nossa proposta para esse mês. A igreja que cura. Portanto, você e eu que curamos. Certo? E nessa noite eu quero compartilhar com você algo que Deus tem falado. Quando o Eduardo falou a respeito dessa, ele lançou esse tema, logo o Espírito Santo começou a falar muito ao meu coração sobre uma pessoa que, quando eu conhecia, assim, só de ouvir falar, e eu não conheço pessoalmente, é claro, entendeu por quê? Mas quando eu li a respeito dele, eu não tenho que confessar que eu não gostava muito. Mas depois, profundamente, lendo assim, bem quem é e entendendo um pouco mais sobre ele, para mim, hoje, é o maior exemplo da igreja que cura. Para mim, hoje, é o maior exemplo daquela pessoa que fez a diferença enquanto passou aqui. Então, abra comigo a tua Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia, se você trouxe seu papel, sua caneta, ou se você vai anotar no seu celular. Queridos, nós temos falado algo muito interessante. É muito diferente quando você anota o que você aprende, quando você anota o que você ouve, porque isso fica gravado mais fácil. Isso grava e entra mais fácil. E também você também tem aquela possibilidade de uma vez eu ouvi falar sobre isso. Vai lá nos seus cadernos. Gente, eu tenho tanto caderno. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus do céu, dá para fazer um livro, né? E o Eduardo não fica atrás, muito mais, ele tem muito mais caderno. Mas é interessante porque às vezes tu lembra de alguma coisa e vai lá e está escrito. Então, se você tem essa possibilidade, anote o que você está ouvindo. Vamos lá, então. Atos, no capítulo 9, e eu vou falar um pouquinho a respeito desse cara que, para mim, quando eu chegar aos céus, eu quero chegar lá, claro, eu quero conhecer Jesus Cristo, assim, de imediato, mas é um dos homens que eu quero conhecer muito. E aqui nós vamos falar sobre Paulo. A conversão de Paulo, que era Saulo, certo? No capítulo 9, nós vamos ler em diante, então. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele, entrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz. Não vendo, contudo, ninguém, então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos e nada podia ver. E, guiando pelas mãos, levaram-no a Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Paizinho querido, mais uma vez nós te somos gratos pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Senhor, e da mesma forma como tu falaste comigo nesses dias, eu oro nessa noite, para que o teu Espírito Santo se revele ainda mais, Deus, para as nossas vidas, nesse lugar, nessa hora, Pai. Pai querido, eu oro no nome de Jesus, para que o teu Espírito Santo abra os nossos ouvidos, e que essa palavra caia, essa semente caia em boa terra, e que ela produza muitos frutos em nossas vidas.
Que essa palavra produza muitos frutos na nossa casa e nesse tempo pelo qual estamos vivendo nessa terra. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite por cada irmão que está aqui. Eu oro por cada irmão que está assistindo essa live na sua casa. Pai, que essa palavra, ela entre nos nossos corações e transforme as nossas vidas. E transforme em nós aquilo que precisa ser mudado. Nós te pedimos, nós te adoramos, nós te bendizemos. E tudo que vamos fazer aqui, que seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos aqui a história de um homem que eu acho que a grande maioria conhece, mas um homem que, de fato, não gostava de jeito nenhum de cristão. O cara, ele perseguia os cristãos, ele matava, ele prendia, ele fazia o que podia e o que não podia com ele. Por isso que eu digo que nessa história, para mim, é uma das pessoas que mais mostra conversão, que mais mostra uma pessoa que cura. Porque vendo a história, então, de Paulo, quem era Paulo? Saulo nessa época, e daqui a pouco tu vê o cara lá, mais adiante, convertido e fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, inclusive nas nossas. Inclusive nas nossas. Porque tem coisas que Paulo fala hoje que servem muito e muito para nós. Mas o interessante é que a história, em nenhum momento, mentiu quem era Paulo. Aqui fala que Paulo, ele tinha ira, que ele respirava ira contra os cristãos. Então, não se passou a mão por cima de Paulo. Não se passou a mão por cima daquilo que ele fazia. Mas, entretanto, existem algumas coisas que aconteceu nessa conversão que eu acredito que pode servir para nós hoje. Como serviu para a minha vida, eu acredito que pode servir para a sua vida. E eu quero falar nessa noite, então, sobre 4 atitudes de uma igreja que cura. Toda vez que nós falarmos por esses dias sobre a igreja que cura, que você entenda, no nome de Jesus, que a igreja é você, que a igreja sou eu. Nós não estamos falando aqui em nenhum momento sobre o prédio em si. Nós estamos falando sobre pessoas, igreja, eu e você. Então, são 4 atitudes de uma igreja que cura. 4 coisas que é importante nós aprendermos. E a primeira delas, que eu quero comentar com você nessa noite é: pare de perseguir a igreja. Tá, mas espera aí, deixa eu entender. Se eu sou igreja, como é que eu persigo a igreja? Como é que eu vou perseguir a igreja? Está confuso o negócio. Mas deixa eu te falar algo. Em João capítulo 13, no versículo 34, diz algo assim: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que tenho em vós o amor que tenho por ti. Amar uns aos outros significa que muitas vezes nós perseguimos a igreja. Eu persigo outra pessoa simplesmente porque eu não a amo. E o amor significa ter paciência, ter misericórdia, olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Por isso que nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, ela ainda continua perseguindo a igreja. Porque muitas vezes nós vemos para dentro de lugares como esse, vemos para dentro de lugares onde está o povo de Deus, estamos perseguindo o povo de Deus. A primeira atitude que nós, como igreja, precisamos tomar e entender que nós temos que parar com isso. Não vai haver crescimento em nós, não vai haver cura em nós, se nós não pararmos de perseguir a igreja, de nós perseguirmos uns aos outros. E pasme, mesmo hoje, com tudo que nós temos ouvido, com toda a informação que nós temos, com toda a tecnologia que se tem, com grandes e grandes homens de Deus falando a respeito das mesmas coisas, ainda existe pessoas que perseguem igreja, que persegue igreja. Muitas vezes nós temos que sentar e aconselhar pessoas, porque simplesmente elas não foram com a cara da irmã, elas não foram com a cara do irmão. Muitas vezes nós temos que parar e orar e aconselhar pessoas, porque elas não querem mais congregar, porque a igreja, de alguma forma, pisou no dedinho dela. Nós temos que parar de perseguir a igreja. Nesse tempo, Saulo não era convertido, existia nele uma ira, existia nele algo terrível, porque ele perseguia o povo de Deus. Mas hoje, no século 21, ainda nós somos uma igreja que persegue a igreja.
Portanto, se nós queremos ser uma igreja que cura, se a tua ideia é ser uma igreja que cura, se a minha ideia é uma igreja que cura, eu tenho que parar de perseguir. Eu tenho que parar de olhar as pessoas simplesmente como um ser que eu não gosto, uma pessoa que eu não fui muito com a cara. Eu tenho que parar de olhar o meu irmão como alguém diferente de mim. Eu tenho que parar de dizer que ele é a pessoa que é, ou defraudar ele, enfim, eu tenho que parar de perseguir ele, porque eu sou igreja, ele também é. E quando Jesus disse que ele deu um novo mandamento, que amar uns aos outros, é isso. Este é o segredo para haver cura. Este é o segredo para nós sermos uma igreja que cura. Porque se todo mundo que chegar aqui, e não sei você, mas nessa noite eu vou te deixar algo bem claro. Você peca, você erra, eu erro. Nós erramos, nós somos iguais, nós somos pecadores. E por algum motivo sobrenatural, alguém nos amou. Jesus, ele nos amou. E tudo que ele quer é que nós amamos uns aos outros. É esse o mandamento dele. É isso que ele deixou para nós. Amai-vos uns aos outros. Talvez se você tenha dificuldade, talvez você tenha essa dificuldade, e nós não estamos aqui para condenar ninguém. Mas às vezes, algumas coisinhas que algumas igrejas fazem, igrejas, eu e você, nos deixam tristes, nos deixam abatidos, a gente se ofende e tal, mas aí o nosso papel, então, é amar essa pessoa, porque Cristo também nos amou. Mas é mais fácil, muitas vezes, a gente perseguir a criatura do que amar ela. Então, a primeira coisa, a primeira atitude que nós temos que ter, e Paulo, quando ele tem essa conversão, ele muda de atitude, nós vamos ver no decorrer da história, e ele para de perseguir a igreja. Ele para de perseguir. Então, portanto, se nós, por algum motivo, não conseguimos com algum dos nossos irmãos, nós temos que parar, sentar, conversar, botar os pingos nos i e parar com isso, porque todos nós somos igreja. E a pior coisa que tem é uma igreja perseguindo a igreja. Nós precisamos crescer nisso. Segunda coisa, que para mim é muito interessante, e eu acho que Paulo foi professor nisso. Paulo, para mim, ele teve, na história dele, ele foi, não tem como ser diferente. Passar pelo processo de cura. Grande parte do ser humano não consegue passar por uma coisa chamada processo. A cura, na grande maioria, a não ser que Jesus curasse imediatamente quando ele tocou nas pessoas, que ele tocava ali e as pessoas eram curadas, a cura ela precisa de um processo. E a grande maioria das pessoas param nesse processo. Porque acham que ainda as coisas vão acontecer assim. Não, aceitei Jesus, agora minha vida vai mudar, tudo que estava em mim errado vai mudar. E não é essa a realidade. Paulo está falando isso. Olha o que fala no versículo 4. Caiu por terra. Olha o processo que Paulo passou. Quem já caiu um tombo aqui e se machucou? Eu caí um tombo uma vez, eu tinha acho que uns 13 anos, que eu caí sentada e eu tenho um reflexo até hoje porque eu tirei o nervo ciático do lugar. Cair não é bom, mas às vezes a gente no processo cai. Às vezes cair significa sentir dor. Às vezes esse processo de cura vai doer. Às vezes esse processo de mexer numa ferida vai doer. E nós não podemos parar porque está doendo. Nós não podemos parar porque estão mexendo em algo que nós não gostaríamos de mexer. Não. Nós precisamos entender que para a cura acontecer nas nossas vidas, para nós sermos uma igreja que cura, existe um processo. E com Paulo não foi diferente. Ele caiu por terra. E cair não é algo bom. E o pior ainda, e acontece com ele no versículo 8, disse o seguinte: então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. Eu fico imaginando por que Deus permitiu que Paulo, ou Saulo, nessa época, não ficasse cego. E eu tenho que confessar que nessa tarde eu fiquei pensando, Deus, por que permitir que ele podia simplesmente ter caído? Ele viu
aquela luz e ter caído e pronto. Não, ele ficou cego. Mas Deus tem um propósito em tudo nas nossas vidas. E muitas vezes Deus vai nos tirar coisas que são necessárias. Nesse caso, Paulo precisava ficar cego. Será que não é porque ele, em algum momento, ele precisava desviar o olhar dele para a perseguição dos cristãos, ele precisava desviar o olhar dele para aquelas coisas erradas que ele estava fazendo e simplesmente olhar para Cristo? No processo, talvez, Deus nos tire algumas coisas. E algumas coisas que talvez sejam fundamentais para nós. Porque eu imagino que não deve ser fácil ficar sem enxergar. E a Bíblia fala que ele ficou por 3 dias sem enxergar. Por quê? E aí nós vemos hoje pessoas que Deus está mexendo nas feridas, e a coisa que mais nós ouvimos é: Deus esqueceu de mim. Quer ver uma coisa? Sabe quando mexe no bolso do ser humano? Que por algum momento ele está apertado, está faltando alguma coisa, e não é mais como eu queria, não tenho mais o dinheiro que eu queria, e está apertado o negócio. Por que, Deus, que eu estou passando por isso? Às vezes, Deus quer nos cegar de algumas coisas que nos são muito importantes, para que nós voltar o nosso olhar para Ele, que é o principal. Às vezes, Deus quer mexer conosco e a gente não entende, de fato. Tem coisas que é só no céu que nós vamos entender. Mas algumas coisas é necessário acontecer no processo. E talvez esse processo de cura precise ser mexido em coisas tão que nós, aparentemente, a gente acha que é muito fundamental. Para uma pessoa, um guerreiro, imagina, a visão deveria ser fundamental. E eu não consigo ver diferente de pensar o seguinte: Deus, por quê? Ele poderia simplesmente ter caído, ter se machucado, quebrado uma perna, um braço, sei lá, e tal, sentir dor. Mas não, ele ficou cego, algo que era muito importante. Porque Deus precisava tratar Paulo, ou Saulo, naquele tempo. Talvez nós estamos passando por algumas coisas que estão mexendo conosco, que Deus está nos tirando, porque Ele precisa mexer conosco. Ele precisa nos curar. Não há como nós curarmos outras pessoas se nós não formos curados. Não há como nós curar nossa casa se nós não formos curados. Não há como nós curar outras pessoas, família, pai, mãe, filho, se nós não formos curados. E essa cura, ela tem um processo. Talvez Deus vai ter que dar um empurrãozinho e você cair. Talvez Deus vai ter que mexer com você de alguma forma. Eduardo e eu, nós temos assim uma história bem interessante, porque em várias coisas que Deus mexeu conosco, literalmente, Ele teve que nos derrubar. Literalmente, Ele teve que nos empurrar, porque senão nós não íamos sair. Se nós não íamos sair, e nós íamos continuar da mesma forma, do mesmo jeito. Quem conhece a nossa história sabe muito bem disso. Doeu? Oh, Jesus, doeu. Mas foi necessário. E quando nós entendemos que isso muitas vezes é necessário, quando nós entendemos que muitas vezes Deus mexer nas tuas finanças, Deus mexer no teu conforto, Deus mexer com alguma coisa que para ti é fundamental, se nós entendermos que isso é importante para que a cura aconteça, a coisa vai ficar mais fácil. Mas a Bíblia também diz que é para ter motivo de toda alegria ao passar por várias tribulações. Então, mesmo diante da tribulação, é importante ter alegria. E eu não consigo ver diferente na vida de Paulo. Porque ele era um homem, parece que, um homem muitos anos atrás, mas é a mesma realidade que nós vivemos hoje. É os mesmos aconselhamentos que nós temos hoje. Pessoas feridas, a igreja ferida, pessoas machucadas porque não entendem o processo que estão passando. E grande parte das pessoas desistem no processo. Desistem no meio do caminho. Desistem. E isso é Deus nos alertando nessa noite. Deus precisa nos alertar. Nós precisamos entender que o processo ele é dolorido e ele faz parte da cura. Como físico, é igual ao físico. Quantas vezes nós temos que fazer um tratamento e se a gente parar no meio do caminho, o tratamento não fica completo, a cura não vem. Não é diferente na nossa vida espiritual, emocional.
não é diferente. Então, se você está passando por algo que Deus está mexendo, tenha paciência. O processo vai passar. O processo vai passar. Mas tem muitas coisas que precisam acontecer para que a cura chegue nas nossas vidas. E aí sim, nós vemos outras pessoas sendo curadas através de nós. Meu irmão, minha irmã, desperta nesses dias. Porque o Senhor está tratando e está trazendo pessoas para serem curadas. Para serem curadas, mas não simplesmente só para serem curadas. Mas a gente precisa fazer uma movimentação nesse estado. A gente precisa fazer uma movimentação nesse país. A gente precisa movimentar essa cidade. E nada vai acontecer se não forem pessoas curadas, se a igreja não for curada. Terceira atitude, ou terceira coisa que nós precisamos fazer, e para mim, Paulo também é especialista nisso. Filipenses, no capítulo 13, versículo 3, abre comigo lá. E olha que interessante. O que Paulo fala, o que ele escreveu. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e que esquecendo-me das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão diante de mim. Querido, deixa eu te dizer algo nessa noite. Para que a cura chegue nas nossas vidas, nós precisamos deixar o passado. Dizem por aí que quem vive de passado é museu, e nós não somos museu. Nós não somos museu. Não adianta nós queremos prosseguir para um negócio se nós estamos presos no passado. Não adianta nós querer avançar se nós estivermos presos em coisas lá no passado. Nunca que vai chegar a cura, porque nós estamos presos lá. Imagina Paulo, se ficasse, nós todos conhecemos um pouquinho de Paulo. Todos conhecemos várias coisas que Paulo falou, que ele disse. Imagina se Paulo estivesse preso lá no passado dele. Lembra aquele passado dele, que ele perseguia os cristãos? Lembra que ele matava os cristãos? Se ele tivesse ficado preso àquele passado, hoje nós não conheceríamos Paulo. Hoje nós não viríamos, não leríamos, não ouviríamos nada sobre ele. E nós precisamos entender que o passado, ele aconteceu na nossa vida, sim, faz parte da nossa história, mas ele não pode fazer parte do nosso futuro. Ele não pode fazer parte de hoje. Portanto, se alguém te machucou no decorrer da tua caminhada e ficou lá atrás, ficou lá atrás. Nós não podemos basear o amor que nós sentimos pelas pessoas, por exemplo, baseado em alguém que nos feriu. Nós não podemos fazer as coisas um para os outros, porque alguém um dia lá atrás, você fez, você amou, você cuidou e ele te deixou. Nós não podemos fazer as nossas coisas hoje preso no passado. Nós precisamos ser curados do passado. E muitas pessoas, e nós vemos isso muito presente dentro dos relacionamentos de casamento. Pessoas que não conseguem avançar simplesmente porque estão presas num passado. E o pior ainda, porque o diabo sabe disso, o Satanás, que nem diz um conhecido nosso, sabe disso e ele acusa as pessoas. Então, olha só, ele lembra as pessoas. Ah, aquela pessoa te fez isso, então essa vai te fazer igual. Ah, você foi machucado por um pastor. Você foi machucado pelo irmão da igreja. Você foi machucado pelo teu pai. Você foi machucado pela tua mãe, pelo teu marido, pelo teu filho. Não sei lá. Porque todos nós, de alguma forma, já fomos feridos por alguém. Se Paulo estivesse preso no passado dele, que o passado dele o condenaria, nós hoje não estaríamos ouvindo sobre ele. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Se existe um conselho que Paulo deixou, e para mim é fantástico, é esse. Olha só, deixa as coisas que para trás ficam, e eu vou prosseguir para frente. E eu vou olhar para frente. Olha só, errou com você lá atrás. É passado. Hoje é um novo dia. E também, muitas vezes, nós ficamos presos no passado por algo errado que nós fizemos.
Quantos de nós vivemos uma vida medíocre hoje porque nós erramos lá e não conseguimos nos perdoar? Quantos de nós fizemos coisas no passado que hoje são presentes nas nossas vidas por causa que o Satanás nos diz ainda hoje? Ou por causa que alguém se levanta para te acusar? Nem Deus lembra mais do teu passado. Nem Deus lembra mais. Se você já pediu perdão, se você já se reconciliou com Deus, Deus não lembra mais. Agora deu, bora para frente. Erramos. E o pior, nós vamos continuar errando sempre. Nós vamos continuar errando sempre, até que o Senhor Jesus volte, ou até que nós venhamos a encontrar, subir a encontrar Ele, nós vamos continuar errando. Então, nós precisamos tomar uma atitude de pessoas curadas. Teu passado, ele serve só para o museu. A Bíblia diz que nós devemos de trazer à memória o que pode dar esperança. As coisas que trazem esperança. O resto, elimina. Elimina. Agora, nós temos que entender algo. Que nunca o diabo vai nos deixar esquecer totalmente disso. Nós vamos ter que estar lutando. Nós vamos ter que ter a autoridade que Deus nos deu. E vamos ter que ter a autoridade do Espírito Santo ali conosco e dizer o seguinte: olha só, isso já foi perdoado. Eu já perdoei aquela pessoa. Eu já perdoei o que eles me fizeram. Eu já perdoei isso. E agora eu quero prosseguir para o alvo. Eu quero prosseguir para frente. Paulo é especialista nisso. Ele era um homem que teve um passado terrível. Mas Jesus o curou. Jesus o curou. A quarta coisa que eu também acho fundamental e que Paulo nos deixou, e que Paulo nos incentiva, e que Paulo tem dito na Bíblia, ficou escrito para nós lembrarmos, sinceramente, se eu fosse você, eu escreveria lá numa folha de ofício e colocaria num lugar bem visível. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, diz algo muito interessante. Abre comigo lá. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, fala o quê lá? Acharam aí? Simplesmente diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Você quer ser uma igreja curada? Existem algumas fórmulas, e uma delas é: sede imitador de aquelas pessoas que são imitadoras de Cristo. Quem nós temos como referência? Quem são as pessoas que têm trazido para nós uma inspiração? Quem são as pessoas que nós temos dado ouvido? Quem são as pessoas que têm nos aconselhado? Quem são as pessoas? Quem são essas pessoas? Nós temos sim, e ouvimos muito tempo, eu cresci ouvindo isso. E eu lembro de uma frase que tinha um pastor que falava o seguinte: olha só, tem o púlpito, Jesus está na frente e não importa quem está atrás. Sim, é claro, nós vemos a igreja por causa de Jesus Cristo, para prestar um culto a Ele, é por isso. Mas nós também temos que aprender algo com Paulo. Ele disse o seguinte: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. A pessoa que tem te inspirado, tem te aconselhado, você tem dado ouvido, é uma pessoa que tem imitado a Cristo? Você consegue ver Cristo na vida dela? Você consegue ver Cristo no viver, na família, na casa dela? Deixa eu dizer algo para você. Às vezes, dentro da própria igreja, existem pessoas que se levantam de uma forma diferente de falar de Cristo. E muitas vezes nós olhamos para aquela pessoa, nós admiramos ela sem saber que a vida dela não é uma imitação de Cristo. Nós precisamos despertar para isso, porque nós temos visto muitos cristãos sendo enrolados por isso. Tem muitos cristãos que estão sendo enrolados por isso. Não, a pessoa é a melhor pessoa do mundo, mas ela está seguindo a Cristo? Ela imita a Cristo? Ela imita as atitudes que Jesus Cristo faria? Ela faz aquilo que Jesus Cristo faria? Nós precisamos, a igreja do século 21, precisa despertar
para quem nós estamos imitando. Quem são as pessoas que estão nos inspirando? Quem são as pessoas que nós estamos ouvindo? Porque dentro da própria igreja existem pessoas que nós não deveríamos ouvir. O próprio Paulo falou isso. Tem pessoas que a gente não deveria nem trazer à mesa para comer junto conosco. Existem pessoas, meu irmão, que você não pode, que nós não deveríamos, de modo algum, dar ouvidos. Porque elas são pessoas que não estão imitando a Cristo. E eu estou falando de pessoa, de humano mesmo. Todos nós pecamos, é óbvio. Todos nós. Agora, a grande questão é o que nós fazemos com o nosso pecado? Nós nos arrependemos? Nós voltamos atrás? Ou nós vivemos uma vida de pecado? É interessante que Jesus, por várias vezes que curou pessoas, ele disse o quê? Vai e não peques mais. Então, existe um momento nas nossas vidas, sim, que nós erramos, que nós pecamos, mas nós temos que entender que as pessoas que nós estamos vendo, ouvindo, elas precisam imitar a Cristo. Elas precisam. Isso é uma questão de inteligência. Nós não podemos nos deixar levar por qualquer um. Nós não podemos fazer o que qualquer um diz. Ah, o pastor falou tal coisa. Peraí, é de Cristo mesmo? Cristo faria isso? Foi Jesus que falou isso? Ah, o irmão falou que eu devo fazer essas coisas. Peraí, Jesus falou isso mesmo? Essa pessoa imita Jesus Cristo? Então, que nós possamos, nesses dias, queridos, despertar para essas coisas. Porque a cura, ela precisa acontecer em nós primeiro. A cura precisa acontecer na igreja. Nós temos orado muito para que Deus traga pessoas para esse lugar. E as pessoas que vão entrar nesse lugar não são pessoas que estão, muito bem, obrigado. Não, são pessoas que precisam de cura. São pessoas que precisam de pessoas curadas para curar elas. Esse é o propósito de Deus com as nossas vidas. Esse é o propósito de Deus com a tua vida. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui somente para buscar algo para você, para a tua casa. Não. E a cura vai acontecer nas nossas casas quando nós formos curados. Quando eu for curada, aí sim eu vou poder curar outras pessoas. E tem muitas famílias procurando ajuda para a família, ajuda para os filhos, ajuda para o marido, ajuda para a esposa, mas não são curados. Então, nós precisamos despertar nesse tempo para sermos curados. Eu acredito que é um tempo de nós orarmos. Eu acredito que é um tempo de nós buscarmos ainda mais a cura do Senhor. É um tempo de nós nos derramarmos diante de Deus, como nós ouvimos nas semanas passadas, a respeito de pessoas que foram curadas, sobre os milagres de Jesus, mulheres e homens que se derramaram diante de Deus e disse: Deus, cura a minha vida. Cura a minha vida. Eu preciso ter consciência que eu ainda persigo a igreja. Eu preciso ter consciência que o que eu estou falando do irmão, do que eu estou falando da pessoa, o que eu estou vendo nela, eu preciso ter essa consciência que isso é perseguição. E sem querer, sem perceber, muitas vezes nós estamos matando as pessoas. Não como Paulo fazia, mas muitas vezes nós estamos matando pessoas dentro da igreja. Eu preciso entender que toda cura, ela vai passar por um processo. E esse processo, ele pode ser dolorido. Pode ter dor. Na grande maioria tem dor. Para que haja cura, muitas vezes nós vamos precisar cair. Deus vai precisar tirar algo de nós que talvez parece que sem aquilo nós não íamos viver, mas para que Ele nos faça entender, que nós entendamos que o que serve para nós é segui-lo, ver Ele, enxergar Ele e ter Ele como o maior patrimônio, ter Ele como o maior em nós. Nós precisamos entender que essa cura vai precisar de processo. Nós precisamos sair daqui nessa noite entendendo que o passado, ele precisa não ser apagado, porque não tem como. Nós não vamos apagar, mas a gente precisa passar por cima do nosso passado. Passou,
não serve mais para mim hoje. Eu perdoei, e se eu ainda não perdoei, é tempo do perdão acontecer agora, para que o passado não nos prenda mais. E nós precisamos, sim, ser uma igreja que imita, que se identifica com pessoas, mas pessoas que imitem a Cristo. Pessoas que imitem, que você veja Cristo nela, que você veja Jesus nela, nas atitudes dela. Na tua casa, você precisa ser inspiração para alguém. Na tua casa, você precisa ser inspiração para o teu esposo, para... Obrigada, querido. Já falei que nós vamos ter um púlpito, né? Maior, graças a Deus. Aí a gente pode botar água. Nós precisamos entender que nós também somos inspiração para alguém, ou para o bem ou para o mal. Então, que nessa noite o Senhor fale ao teu coração, fale na tua mente, e que você possa refletir o que está te impedindo de ser curado. O que está impedindo das pessoas que estão na tua casa de ver Jesus? Por que muitas pessoas dentro de casa levam anos e anos e anos e anos para se converter? E às vezes morrem e não se convertem. Será que nós estamos passando Cristo como deveria lá? Eu vejo mulheres orando, anos e anos e anos para os seus esposos converter. E eles não convertem. Eu vejo homens orando anos e anos e anos e anos para as esposas converter, elas não convertem. Será que nós estamos imitando Cristo? Será que nós estamos passando Cristo para eles? Eles têm visto Cristo em nós. É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós mudarmos e sermos curados. Amém? Eu gostaria de, nessa noite, orar com você. Eu gostaria que vocês, por algum instante, fechassem os teus olhos e deixassem o Espírito Santo falar com você. Sobre o que nós temos falado desde domingo, sobre a cura acontecer em nós, sobre como sermos curados nesses dias. Pede ao Espírito Santo que fale com você em nome de Jesus. Tem um tempo de oração agora. Tem um tempo, talvez Deus tenha tirado algo de você e você acha que isso é para o seu mal, mas não é. É para que haja cura. É para que haja cura. E, meu irmão, eu posso orar pela sua cura. Nós podemos orar para que Deus te cure. Mas existem coisas que é só nós e Deus que podemos fazer. Começa a falar com o Senhor, não espera nós orarmos, não. Vai falando ao Senhor. Vai pedindo para que Ele te mostre aquilo que precisa ser mudado na tua vida, aquilo que precisa ser curado, o que está impedindo da cura chegar até você. Vamos ficar em pé nessa noite em nome de Jesus. Nós ouvimos a palavra e eu acredito que, sem sombra de dúvida, para nós que estamos aqui, para quem está em casa, é um tempo de nós revermos os nossos conceitos a respeito de ser igreja. Algumas pessoas ainda se referem à igreja, quando saem de suas casas, você pergunta onde você vai, ela diz, eu vou à igreja. A gente precisa mudar esse conceito. A gente precisa dizer, a igreja está indo se reunir. Quando nós entendermos que nós somos igreja e permitir esses 4 passos que a Nívia ministrou aqui, dentre outros que nós vamos falar, nós vamos começar esse processo de cura. Agora, para mim, o ponto que mais me chamou a atenção foi quando Paulo está perseguindo. Paulo era um judeu, temente a Deus. Ele estava perseguindo, então, o próprio povo de Deus. Claro, cristãos, judeus ainda estão esperando o Messias, né, até hoje. Mas Paulo estava perseguindo, Saulo, aliás, o próprio povo de Deus. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. Eu já quero orar com você, nós vamos orar, a Nívia vai orar. No versículo 10 do capítulo 9. No capítulo 9, no versículo 9. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu. Mas o versículo 10 nos traz algo muito interessante,
Isso deveria de servir para quebrar alguns preconceitos que nós temos. Versículo 10 diz: em Damasco, na versão NTLH, morava um seguidor de Jesus. Ô querido, olha para mim, por favor. Você se considera um seguidor de Jesus? Quem se considera um seguidor de Jesus aqui? Levanta a mão para ver. Alguns estão em dúvida. Olha aqui, versículo 10. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se, vá até a casa de Judas na rua direita e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando. E teve uma visão, nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. Agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. E olha que versículo 15 Deus fala, e é isso que nós precisamos aprender hoje. O Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Querido, preste atenção. Às vezes nós não percebemos, mas nós estamos questionando Deus a respeito de quem está conosco na igreja. Às vezes, nós estamos questionando Deus porque nós não aceitamos que o irmão tão pecador quanto nós faça parte desse grupo de santos que nós somos. Quando Deus fala para Ananias, Ele está falando de Saulo, alguém que estava perseguindo o povo dele. Ele disse: esse camarada pecador que veio perseguir os cristãos é uma ferramenta importante. Por isso, eu quero dizer para você nessa noite: não julgue ninguém que está perto de você. Para nós começarmos a ser curados, como a Nívia falou, e nós falamos aqui no domingo, esse processo precisa começar aqui dentro. Nós precisamos começar a ser seguidores de Jesus de verdade, ao ponto de abençoar quem nós não queremos abençoar, ao ponto de bendizer quem nós não queremos bendizer, porque aqueles que muitas vezes dentro da igreja nós mesmos condenamos, é exatamente esses que Deus quer usar para a sua glória. Agora, para isso, nós precisamos ter um coração de seguidor de Jesus. Não fique esperando que sua vida ou a minha seja curada se nós não temos dentro de nós misericórdia, se nós não amamos o irmão como a nós mesmos. Nós precisamos compreender isso. Esse processo começa aqui dentro. E como nós recebemos as pessoas aqui, isso vai dizer muito de que tipo de igreja nós somos. Se somos uma igreja curada ou uma igreja que ainda está ferida e está rejeitando a cura de Deus. Amém? Um seguidor de Cristo. É isso que nós precisamos ser. Feche os seus olhos nessa noite, por favor, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos cantam, fale com Deus. Peça a Deus que mude o seu coração nessa noite, que abra sua mente para entender o que o Espírito Santo está querendo nesses dias. É a cura de dentro para fora. Pai nosso dos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Senhor,
nós entendemos que Tu estás nos preparando, Senhor. Jesus, Tu está preparando, Senhor, essa igreja, Senhor, para curar outras pessoas. Senhor, Tu estás preparando essa igreja para curar as famílias, para curar os nossos filhos, para curar os nossos cônjuges. Pai, Tu estás preparando essa igreja para curar lá fora. Tu estás preparando essa igreja para curar, Deus, aquele que tem chegado, Senhor, muitas vezes tão ferido. Mas que nesses dias nós possamos entender, Deus, que a cura ela precisa acontecer em nós. Pai, que aquilo que impede nesses dias da Tua cura chegar até nós, Pai, nós possamos ser livres em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós oramos nessa noite no nome de Jesus. Deus, para que Tu afaste de nós tudo aquilo que impede de nós sermos curados. Ah, Deus, que nessa noite nós possamos ver que o processo é necessário, Senhor, mas Tu tem um propósito em tudo. Pai, nessa noite nós oramos no nome de Jesus. Senhor, para que Tu levante nesse tempo uma igreja curada, Senhor. Que Tu levante nesse tempo famílias curadas. Que Tu levantes homens e mulheres curados nessa geração. Que Tu levantes jovens, crianças curadas nessa geração. Ah, Senhor, só assim nós vamos poder, Deus, fazer aquilo que Tu tem nos mandado, que é ir até o perdido. Que é ir até, Senhor, aquele que está afastado. Pai, no nome de Jesus. Ah, Senhor, dá-nos um tempo de cura. Cura a nossa alma, Senhor. Cura as nossas feridas, Senhor. Cura, Senhor, as nossas mentes, os nossos sentimentos nesses dias. Senhor, e que nós possamos, nesse tempo, Deus, ser Teus imitadores, que as pessoas vejam o Senhor em nós. Senhor, que os meus filhos vejam o Senhor em mim. Senhor, que Tu seja presente no meu casamento, que as pessoas vejam a Tua presença no nosso casamento, nas nossas vidas, Senhor, pessoais contigo, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, para que Tu nos dê um tempo, Senhor, um tempo de cura. Um tempo de cura, um tempo de cura, um tempo de cura, Senhor. Deus, e nós declaramos que essa igreja, Senhor, que essa igreja vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Que nós, como igreja, vamos fazer a diferença em muitas pessoas. Nós nos colocamos nessa noite à Tua disposição. Talvez a cura vai doer, Senhor, mas Tu vai estar ali para nos consolar. Talvez, Senhor, o tombo vai nos machucar, mas o Senhor vai estar ali para nos levantar. Ah, Jesus, o processo talvez não vai ser fácil, mas o Senhor vai estar ali. Senhor, como Tu teve com Saulo, Senhor, como Tu teve na história dele, Pai, que nesses dias Tu possa estar conosco também. Em nome de Jesus nós oramos nessa noite.